Olá, meninas, tudo bom? Hoje é sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 18º dia da 11ª caminhada de oração. Estamos falando de descanso, libertação e juízo, e o tema do dia é a sala. O texto-chave vai estar em Lucas capítulo 22, do versículo 7 ao 14. E, irmãs, eu quero dizer que essa caminhada está se tornando cada dia mais especial. Eu recebo muito. Se vocês pensam que vocês são abençoadas, que vocês gostam, que vocês recebem, vocês não fazem ideia do quanto eu recebo. Eu não estou apenas falando, eu estou recebendo. Eu deixo para receber junto com vocês, irmãs. Eu deixo para lapidar a palavra e atentar mais aos detalhes quando eu libero com vocês. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de cada uma. As canções que muitas me mandam e às vezes quando eu vejo que era aquilo que eu precisava, eu coloco na caminhada. Vocês viram que agora tem um emojizinho, né, que foi feito com muito carinho com o tema da caminhada. Testemunhos, oração, de várias formas vocês participam. Eu quero agradecer em nome de Jesus, que vocês recebam muito mais do que vocês imaginam. Hoje está um dia chuvoso aqui, está chovendo desde a madrugada, bastante chuva, e é uma outra coisa que eu aprendi a amar é a chuva. Já fiz devocional falando sobre isso, e hoje em dia eu amo e entendo que a chuva prepara a terra para grandes colheitas. Então, dias de chuva é dias de bênção. Bom, irmãs, nós estamos quase chegando ao fim de falar de casa, né? Nós estamos concluindo os cômodos. Ontem foi um desafio. A caminhada de oração, ela é um desafio para mim. É um momento que eu também treino a minha habilidade, treino a minha desenvoltura com a palavra, em aprender cada dia mais. Então foi um desafio pregar sobre banheiro. Mas Deus me surpreendeu de uma forma sobrenatural quando eu tinha que falar de banheiro. Como eu vou falar de uma casa, dos cômodos da casa sem falar de banheiro? E eu falei, eu vou falar do banheiro logo, pai, para ficar livre, né? E eu pensei, nossa, vai ser super curtinho esse devocional, porque eu acho que não vai sair nada direito. Mas Deus é tremendo, né? E falou poderosamente, eu recebi vários testemunhos e foi muito lindo. Então vamos falar hoje, irmãs, da sala, tá? A sala, ela fala de um lugar de espera, um lugar de hospitalidade, um lugar de diversão, um lugar de contar histórias, um lugar de observação, de descansar, de relaxar, um lugar para observar como está a nossa família. A sala que eu quero dizer aqui, irmãs, ela também não envolve só a sala da nossa casa, né? Porque quando você fala sala, tem vários lugares que tem sala, né? Você vai no escritório de um médico, você fica na sala de espera. E você vai num escritório de advocacia, você fica na sala de espera. Tem várias salas. E eu queria que você pensasse um pouquinho como está a sua sala, como é a sua sala. O que tem sido feito ali naquela sala? O que essa sala tem representado? Infelizmente, irmãs, é na sala que nós temos nos distanciado, cada um no distanciado da nossa família, muitas vezes, porque cada um está fazendo uma coisa nesses últimos tempos, né? Às vezes o marido vendo o jogo, o filho está no quarto, a gente está fazendo outra coisa, ou está na internet, ou está falando no telefone, a gente está fazendo outras coisas. E acaba que é na sala que a gente se distancia. Ou então está todo mundo na sala, mas está todo mundo desconectado, cada um no seu celular. E nós precisamos estar atentas a trazer a unidade do lar, porque é na sala que a gente vai observar. Quando você senta na sua sala, você consegue observar. Esse marido está distante, esse marido está muito socado no jogo, esse marido não levanta do sofá, esse filho não fica mais com a gente. A gente começa a observar algumas coisas, né? Porque na sala de espera, quando a gente vai para algum lugar, não sei vocês, mas eu observo tudo. Quero observar os quadros, o móvel, os cartazes que estão nos lugares. Então a sala é um momento de observação também. Quando a gente termina de arrumar toda a casa, a gente senta, né, em algum lugar e de preferência na sala para a gente contemplar tudo que a gente fez. E vamos falar de sala. Mas hoje eu queria falar também, que é o versículo, o tema-chave aqui, prepare a sua sala para o mestre. E vamos ler esse texto maravilhoso.
Lucas 22, versículos 7 ao 14. Fala, o tema aqui na Bíblia fala que é os discípulos preparando a Páscoa, né? Chegou o dia da festa dos pães asmo, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que preparemos? Então lhe explicou Jesus: Ao entrar numa cidade, você vai encontrar um homem com um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar: Onde é o aposento no qual eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma sala mobiliada. Ali fazei os preparativos. Indo, tudo encontraram como Jesus lhe disseram e prepararam a Páscoa. Então, Jesus ele deu uma incumbência para os discípulos, Pedro e João, a preparar essa sala onde haveria um grande evento. E esse evento eu não vou ler aqui, mas mais para frente, se você quiser continuar lendo, no versículo 14 em diante, aí Jesus chega, né, lá nessa sala onde eles prepararam tudo, ele se assenta com os discípulos e ele começa a dar graças pelo pão e começa a ceiar com os discípulos. E ele cria ali a ceia da nova aliança. Porque, irmãs, eu não vou entrar nesse detalhe não, mas eu vou falar aqui um pouquinho. Às vezes a gente acha que a ceia, ela surgiu aqui com o cristianismo só, né? Não, a ceia ela já é algo simbólico do judaísmo. Todos os sábados se comem o pão e o vinho, né? O kiddush, que é um vinhozinho, né? Suco de uva. Então, Jesus, quando ele pegou ali, ele estava fazendo isso. Só que aí ele disse, aí ele deu um significado maior para aquilo, porque quando os judeus fazem isso, eles fazem agradecendo, né, pelo fruto da vide, pelo pão, do maná que Deus sustentou. Mas Jesus ali, ele vem mostrando, né, que esse é o meu corpo e esse é o cálice da nova aliança, esse é o meu sangue. Então ele prepara essa ceia para os discípulos. E quando a gente vê lá em Apocalipse, que Jesus disse, eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Então, o que Jesus quer cear conosco na nossa casa? Além de desfrutar também da nossa presença, além de desfrutar da nossa casa, do nosso estilo, porque quando você ama um filho, irmãs, vamos supor, eu não tenho filho casado ainda, né? Mas vamos supor quando você tiver um filho que está casado ou que mora fora, que você vai visitar esse filho, você vai desfrutar da casa dele, né? Você vai observar, nossa, como eu criei bem, como que ela cozinha, como ele faz. Enfim, então Jesus, quando ele vem na nossa casa, ele quer ceiar conosco. E essa ceia, ele quer ceiar conosco e a ceia é essa. Ele quer dar dele mesmo para nós. Mas a gente precisa preparar esse ambiente. A gente precisa preparar essa sala que fala da presença do Senhor. Olha que texto lindo, né, irmãs? Eu venho falando de casa e Deus tem trazido significados para a nossa vida. Nós estamos chegando quase ao finalzinho desses temas da casa e eu desejo que você tenha recebido uma porção diferente, um olhar diferente. Então, vamos preparar a nossa sala, a nossa casa para o Rei entrar e ceiar conosco. E Ele quer depois, ali dessa ceia, desfrutar. Como eu disse, que a sala é lugar de comunhão. Ela é lugar de comunhão. Então, ele teve comunhão com os discípulos, né? Ele conversou com os discípulos. Então, o momento final da vida de Jesus, um dos momentos finais, ele passa ceando numa sala com os discípulos. Então, vamos lá. Eu quero ler também agora Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, no versículo 36 a 50. Eu só vou citar porque nós já lemos esse texto essas semanas aí, esses dias. Lucas 7, 36 ao 50. Eu quero falar também que a sala, ela fala de hospitalidade, né? Ela fala da nossa... de como a gente dá importância para aqueles que chegam até a nossa sala. Ela fala também de como que a gente apresenta o nosso lar.
Quando alguém chega na nossa casa e a gente leva primeiro para a sala, somente os íntimos, familiares, e a gente leva para a cozinha, né, irmã? Mas normalmente um visitante pode até passar pela cozinha, porque a porta às vezes é da cozinha, na minha casa mesmo se entra pela cozinha, apesar de eu ter a porta da sala, mas eu não uso a porta da sala. Então ela se passa pela cozinha, mas a gente coloca não, né, irmã? A gente chama o visitante para a sala. E a sala fala disso, de anfitrião. Será que nós somos bons ou boas anfitriãs? Porque a sala, ela está totalmente ligada também com os outros cômodos. A pessoa está na sala, mas a cozinha funcionou, né, com o que você vai servir. A pessoa está na sala, mas o banheiro está limpinho para aquele anfitrião ali, ou para aquela visitante usar. Eu não sei vocês, mas quando alguém fala, vou na sua casa, o que mais importa, né? A princípio, assim, a sala, a aparência de como está a sala e o banheiro está limpo, né? Porque alguns outros cômodos a pessoa talvez não vai entrar. Lógico, a casa deveria estar toda limpa. Eu estou dizendo a princípio, o que dá o clique na sua cabeça? Deixa eu organizar a sala, limpar o banheiro. Então a sala ela demonstra toda o funcionamento da nossa casa. E a gente tem que saber ser boa anfitriã, a gente tem que saber servir o outro, porque é muito triste a gente chegar numa casa e a gente não ser bem recebido. A gente chegar numa sala linda, bem decorada, e aquele anfitrião frio, sentado lá no canto do sofá, a gente lá do outro lado, e aí não serve uma água, não serve um cafezinho, principalmente a gente que é mineiro. Poxa, como é que eu vou na sua casa, não serve um cafezinho, não serve um pãozinho de queijo? Aí você sai dali falando, nossa, que casa esquisita, né? Não pode não falar, mas pensa, né, irmã? Então, assim, nós temos que ser boas anfitriãs. E Jesus, essa história aqui fala, vamos falar dessa história aqui. Eu não vou ler, tá? Para não ficar enfim, vamos ver o que a gente faz aqui. Lucas 7, no versículo 36, fala que um fariseu, ele convidou Jesus para jantar. E entrou Jesus na casa desse fariseu e sentou-se à mesa. E a mulher pecadora se levantou e começou a regar os pés dele, a chorar com as lágrimas, enxugar com os cabelos e colocar unguento no pé dele, de forma que o perfume espalhou por toda a sala. E aquele fariseu que tinha convidado Jesus para jantar na casa dele, Jesus disse para ele assim, no versículo 44 eu vou precisar ler. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher? Eu entrei na sua casa, não me deste água para lavar os pés. Porém essa regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me deu ósculo. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de me beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Então aqui está mostrando uma atitude em relação a como tratar um anfitrião. E Jesus, ele é muito especial, ele é muito fino. Eu conheci uma senhorinha muitos anos atrás e ela falava isso. Jesus é muito fino, minha filha, muito chique. E é verdade. E como que esse fariseu, eu disse para vocês que fariseu, eles eram de uma seita, né? Assim, eles eram judeus, porém, de tantas coisas que eles inventaram que virou quase uma seita. Eles eram muito religiosos, eles queriam fazer as coisas para aparecer. Então, provavelmente, né, eu vou pensar aqui, imaginar, a Bíblia não está dizendo, mas provavelmente esse fariseu, ele quis trazer Jesus na casa dele só para fazer vista para o povo. Ah, Jesus esteve na minha casa, mas ele não preparou um ambiente com honra. Então, Jesus precisa ser honrado no nosso lar. E todas essas coisas que eu estou falando aqui, irmã, que às vezes pode parecer bobeira, né? Ah, mas para que devocionais de casa, falar de casa? Para que devocional de falar de banheiro? É porque nós precisamos preparar o nosso lar. É como eu tenho falado, a caminhada ela vai se aprofundando cada vez mais. E Deus quer fazer muito mais na nossa vida, mas nós precisamos preparar, dar honra, cuidar, enxergar de uma forma diferente. E aí ele leva Jesus ali naquela casa. E aí surgiu essa mulher pecadora lá, e talvez ele quis até deixar os pecadores, né, entrar. Naquela época tinha essa conotação, né, de tratar as pessoas como
pecadora, né? Esses fariseus queriam ser muito santo. Então essa mulher, que provavelmente ela seria uma prostituta, então ele deixou essas pessoas entrarem, talvez para fazer uma média, né? Olha quem está na minha casa. Mas essa mulher, ela soube honrar aquele convidado. Ela soube honrar ele com todo o coração dela e ela derramou adoração. Lembra que eu falei para você sobre o banheiro? Eu falei de limpeza, como que os judeus são rigorosos, né, com a limpeza. E tinha que se lavar os pés quando chegava numa casa, porque andava a pé, né, irmãs? Muita poeira. Israel é uma terra muito seca, muita poeira. E ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas dela, ela ungiu. Você unge para trazer descanso. Você unge para massagear ali, para que aqueles aromas traziam um relaxamento, descanso, como é hoje os óleos essenciais, né? E eu tô tendo essa experiência também. Interessante que alguém comprou para minha patroa o óleo de mirra e era para passar nos pés, porque diz que a mirra, além de ungir para várias coisas, ela também ajuda nas dores. Então, olha que interessante, né? Eles ungiam ali, provavelmente ela ungiu os pés de Jesus como sinônimo de adoração, mas também para tirar ali o cansaço. Ela honrou Jesus com tudo que ela tinha, mas o anfitrião da casa não fez e Jesus falou. Jesus não deixou passar não, falou, ei, você fica aí religioso julgando essa mulher, né? Me convidou para sua casa para fazer graça, mas seu coração está totalmente longe de mim. Meu Deus, que o Senhor não fale isso conosco. E então que a gente venha a ser boas anfitriãs, tá, irmãs? Não só com Jesus, mas com os irmãos, com as pessoas que chegarem à nossa casa, sabe? Não receba pessoas murmurando. Se você não quer pessoas na sua casa, não receba. Mas não recebe, mas se receber, não receba de qualquer maneira. Que a nossa casa, irmãs, ela seja também um tempo assim de comunhão com os irmãos. Eu vim de uma igreja de célula, então eu sempre gostei sim de participar de célula. Infelizmente no Brasil minha casa era pequenininha, então acho que eu não tive célula na minha casa não. Mas eu sempre participei de célula. Depois aqui nos Estados Unidos também, a outra igreja que eu era, a gente tinha células e foi um tempo muito bom de comunhão. E eu tive uma experiência no começo de 2020, que a gente, antes de ir para Israel, a gente fez uma célula aqui para os jovens. Aqui é um pouco difícil, nos Estados Unidos é um pouco mais difícil, irmã, do que no Brasil, da gente realmente curtir célula. Não sei o que acontece aqui é um desafio muito grande. Acho que a gente trabalha mais, sei lá, é um pouco mais complicado. Mas eu sinto falta disso também. E então é isso, tá bom? Que a gente saiba receber em nome de Jesus. Eu quero falar aqui, deixa eu ver onde que tá. Cantares, capítulo 2, no versículo 4, fala que nós estamos falando de receber Jesus, mas aqui também em Cantares, capítulo 2, versículo 4, fala assim, leva-me à sala do banquete, e a sua bandeira sobre mim é o amor. Então o Senhor tem uma sala do banquete que Ele quer nos levar, né? Ele está preparando a bodas, né, irmãs? Ele está preparando uma grande festa para nós. Então Jesus, Ele é um anfitrião maravilhoso. O móvel que eu quis colocar assim na sala, eu não quis dizer que o móvel mais importante seria o sofá, porque o sofá veio muitos anos depois, mas eu quis colocar como uma cadeira. A cadeira é muito importante, porque a cadeira você tem símbolo de autoridade, né? Numa sala de juiz, onde o juiz se assenta na cadeira, a cadeira tem essa forma, ela representa isso, a autoridade, ela representa sua identidade, né? Tem a cadeira do juiz, tem a cadeira do médico, tem a cadeira do pastor, tem a cadeira... Enfim, a cadeira representa isso. E que a gente possa começar a entender e abrir a nossa sala para que ela realmente seja transformada. Eu falei aqui também que a gente precisa estar atento à nossa sala,
do que está acontecendo com a nossa família, para a gente não se distrair. E aí, irmãs, eu tinha uma dificuldade, eu não sou muito de televisão, não, há muitos anos eu não gosto muito de televisão. E quando eu comecei a reparar isso, né, o Senhor estava me dizendo, a gente tem que criar momentos com a família de distração. Olha para vocês verem, eu moro nos Estados Unidos há tantos anos, lugar do Netflix, e eu fui ter Netflix tem o quê? 1 ano. Tive uma vez por uns 2 mesinhos, mas em 20 anos nos Estados Unidos eu não tinha Netflix. Eu não gosto muito de televisão, não gosto de... Não é por religiosidade, não tenho paciência muito. E assisto alguns filmes de vez em quando, tem época que eu pego e assisto, tem época que eu fico anos sem assistir nada. Mas o Senhor estava falando isso comigo, sabe? Vocês precisam estar sempre atento a preparar um ambiente para sua família, para ter momento de descontração, para contar histórias. Pode assistir filme, sim, né? Por isso que eu quis fazer, como eu falei, tô contando isso agora. Eu fui chamada, assim, sentir de Deus. Dê mais atenção ao lazer da sua família, já que não tem jeito, principalmente aqui nos Estados Unidos, a gente fica muito em casa daqui para frente, quando chega o inverno. Então, assim, tá assistindo algum filme bom, separar alguma coisa boa, não é ficar socado na televisão, mas atrair, né, os nossos filhos, principalmente os nossos filhos dessa geração que fica tão socado no quarto. Tem tantos filmes bacanas, né? E a gente pedir mesmo, sabe? Não adianta a gente falar, mas meus filhos não vêm. Não, você tem que começar a preparar a cabeça deles. Olha, essa semana, no final de semana, eu quero assistir um filme com vocês aqui em casa e eu gostaria que você participasse. E colocar o adolescente para estar junto ali com a gente, para ter o que comentar, para você ter o que contar. É muito bom, é muito bom. Então, quem já faz isso, parabéns. Eu tô tendo que romper nisso aí, com a graça do Senhor. Bom, eu quero ler algumas coisas. A sala, irmã, existe algumas salas da parte de Deus que eu queria falar delas bem rapidinho aqui. Existe a sala do trono, que eu quero ler em Isaías capítulo 6, Isaías 6, de 1 a 8, fala quando Isaías teve a visão, né? Então deixa eu ler aqui rapidinho. Isaías capítulo 6, versículo 1 fala: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchia-se o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A base dos limiares se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar como um tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse: Eis que ela tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa experiência gloriosa que Isaías teve nessa visão foi numa sala, na sala do trono. E aqui diz que a glória do Senhor encheu toda a casa. Vocês têm observado, irmãs, que a partir de agora, todas as vezes que vocês leem na Bíblia sobre casa, vocês vão ter uma outra noção. Vai refletir sobre a sua casa também. Vocês entenderam isso? Que tremendo? E que a glória do Senhor encha toda a casa, encha toda a nossa casa, encha a nossa sala, que nós venhamos representar bem a nossa casa. Que os visitantes que chegarem na nossa casa possam sentir que tem algo diferente, possam sentir que, além de nós, o Rei dos Reis habita naquele lugar. Que a nossa sala não seja um lugar de pompa, onde a gente quer mostrar coisas terrenas para os nossos convidados, mas que possa ser uma sala cheia da glória, da presença do Senhor. E o Senhor disse aqui: a quem enviarei? A quem enviarei?
Então, Jesus, quando vem na nossa sala, irmãs, ele tem uma incumbência. Você viu que começou com o texto aqui dele pedindo aos discípulos para preparar algo. E quando ele vem na nossa casa, muitas vezes ele deixa algumas incumbências. Será que nós temos dito para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Envia-me a mim a fazer aquilo que está no teu coração. Bom, eu quero ler também outra sala que tem aqui, a sala do trono, antes de entrar para outro lugar aqui, irmã, a sala do trono, ela também é um lugar da presença do Senhor e do juízo. É onde nós apresentamos as nossas causas. Deixa eu ver aqui. 1 Crônicas 9, 23 a 27. 1 Crônicas 9, 23 a 27. Olha essa palavra. A minha tradução não está assim, mas a tradução que eu deixei aqui é a tradução que eu gostei. Eu nunca tinha ouvido falar dessa forma. Fala assim: guardava, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 ventos do oriente, ao norte e do sul. Seus irmãos, que habitavam nas suas aldeias, tinham de vir de tempo em tempo para servir com eles durante 7 dias, porque havia sempre naquele ofício, naquele trabalho, 4 porteiros principais, que eram levitas e tinham ao seu cargo cuidar da sala do tesouro da casa de Deus. E estavam alojados à roda da casa de Deus, porque a vigilância ali estava encarregada e tinha o dever de abrir todas as manhãs. Então existe também, nós falamos da sala do trono, existe também a sala do tesouro de Deus. A sala do juízo, que nós falamos, a sala do trono, através do sangue de Jesus, através daquela aliança que ele fez, todos nós podemos entrar. Mas a sala do tesouro, irmã, só os íntimos. E o Senhor aqui tinha guardas. Olha que tremendo, né? De todos os temas que nós temos falado, está falando da casa, está falando de tenda, está falando da sala. Então, existe a sala do tesouro. Quando nós começamos a entender sobre os cômodos da casa, nós também vamos querer entender sobre os cômodos da casa do Senhor. Quando a gente lê sobre o templo, às vezes é cansativo quando você começa a ler aquelas medidas, aquelas repartições, mas o Senhor, Ele quer nos levar à sala do seu tesouro. Olha que tremendo. Que o Senhor possa nos levar, irmãs, à intimidade com Ele, que Ele possa mostrar os tesouros escondidos para nós que está nessa sala do tesouro. Vamos ler mais alguma coisa aqui para terminar? Deixa eu ver aqui, 1 Reis. Vamos ler 1 Reis, capítulo 7, versículo 7. Vou falar mais uma vez da sala do trono, que lá na divisão do templo, quando Salomão construiu o templo, fala de tudo que tinha lá no templo, e fala assim, versículo 7. Também fez a sala do trono, onde julgava, a saber, a sala do julgamento, coberta de cedro, desde o assoalho até o teto. Então, aquilo que eu estava falando, quando a gente lê sobre a construção do templo, às vezes a gente não dá importância para cada repartição. Tudo na palavra tem o seu significado. Tudo na palavra quer falar conosco. E muitas vezes a gente precisa entrar, né, irmãs, na sala do julgamento. Será que nós estamos aptas para realmente falar com o juiz, nosso Senhor? Será que nós somos uma boa anfitriã que fala, ei, Jesus, eu estou aqui na sala do trono, eu sou aquela a quem o Senhor teve na minha casa, eu sou aquela a quem eu abro as portas da minha casa para o Senhor. E aí assim nós vamos ter livre acesso à sala do trono. Uma outra sala que eu quero ler, rapidinho aqui, agora é a última, é a sala do sentinela. Ezequiel 40, no versículo 7. A minha tradução não fala também dessa forma, mas a que está aí para vocês, que eu deixei no texto, fala. É também sobre aqui está mostrando a visão do templo para Ezequiel, e fala assim,
Peraí, de novo, eu me perdi aqui. 7, 7. Não, 7. Não, Ezequiel 40, versículo 7. Cada cômodo tinha uma cana de comprimento, a sala do sentinela. O espaço entre um cômodo e outro, o limiar da porta, junto ao vestíbulo da porta interior, tinha uma cana. Isso aqui está falando de uma medida, mas eu queria focar nessa parte. A sala, começa o versículo falando a sala do sentinela. Dentro do templo existia a sala do sentinela. Sentinela, irmãs, era os homens que iam vigiar o templo, iam anunciar para o povo o que eles estavam vendo. E nós somos a sentinela. E eu me lembrei da sala de oração, eu me lembrei do ministério chamado Sala de Oração. Eu indiquei para vocês na última caminhada, e depois eu vou deixar aqui, no final da caminhada, eu deixo aqui o link para quem quiser participar desse ministério abençoado de uma pessoa querida que eu conheci. Sala de oração, a sala do sentinela. Que nós venhamos fazer da nossa sala um lugar de descanso, de repouso, de momento familiar, mas que nós venhamos ser como sentinela. Estar atento ao andamento da nossa sala. Estar atento a como que a nossa família está. Será que nós estamos realmente em comunhão? Não precisa ser todos os dias, irmãs, não precisa ser toda, forçar a barra, mas pedir ao Senhor, Pai, como eu posso ter criatividade, sabedoria, discernimento para mudar a situação da minha casa, que às vezes nós não estamos em comunhão, em intimidade. Às vezes estamos nos afastando dentro da nossa própria sala. Muitas mulheres às vezes me procuram dizendo: meu marido não sai do sofá. E isso é o problema do século, né, irmã? Muitos maridos não querem sair do sofá. Depois que eles deitam naquele sofá, parece que tem um buraco que puxa eles para o fundo. Mas nós vamos precisar de ter sabedoria. Ungir esse sofá para que o Senhor mande fogo do céu para tirar esses maridos desse sofá, principalmente aqueles que gostam de jogo. Os mineiros, então, que é do meu tipo, do meu marido, misericórdia, quando é tempo de campeonato, o mundo acaba e eles não saem daquele sofá até acabar esses benditos desses jogos. Tem um trem que eu odeio, é jogo, irmãs. Eu não gosto de jogo porque quando chegava final de semana que meu pai ia assistir jogo, se meu pai estiver ouvindo, é isso aí, pai, desculpa aí. Aí a gente adolescente queria usar o rádio para ouvir música ou televisão para ver alguma coisa, e ele gostava de pegar ele acho que gosta até hoje, o rádio, botar do lado do ouvido dele, pegar aí a televisão, assistir junto e ficava ali assistindo o jogo, né? É a diversão dos homens, não tem nada a ver, mas quando fica demais, né, irmãs? Quando os homens não levantam dali para fazer mais nada, aí a gente já tem que começar a orar. Porque na nossa casa o que tem que reinar é a presença do Senhor, e a presença do Senhor ela traz vida, e ela traz movimento. Quando a gente vê ali em Isaías, que Isaías viu o trono, ele disse que teve um movimento dos anjos, das asas dos anjos, do estatalar, né, da presença ali, do movimento dos anjos, e que o Senhor venha fazer um movimento na nossa sala. E que nós, irmãs, venhamos ser como essa mulher pecadora, ungir os pés do nosso amado, que a unção, que a essência da adoração, da nossa adoração, flua no nosso lar. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para hoje, da sala, que o Senhor fale conosco, que a gente venha remodelar, cuidar. Eu tive uma experiência esse ano, começo do ano, eu senti de Deus de dar uma transformada na minha sala. Eu queria fazer algo já há muito tempo. Aqui tem uma dificuldade, mas quando você tem muita facilidade para ter móveis, você pode ganhar, você pode comprar usado, você pode achar. Você tem muita facilidade para você ter, mas tem um problema. Para desfazer disso, dependendo do lugar que a gente mora, você tem que jogar isso no lixão, e isso é caro, às vezes, para você chamar alguém, vir buscar e jogar fora, né? Principalmente sofá, que é uma coisa grande, pesada. Eu quero contar isso para vocês porque quando eu chego a fazer um devocional, é porque Deus já me tratou lá atrás. Então, no começo do ano, eu sempre tive vontade de dar uma mudada na minha sala em algumas coisas,
Mas aí quando a gente pensa, ai meu Deus, como é que a gente vai desfazer desse bendito desse sofá? Aí a gente vai largando. Aí passa 1 ano, passa 2 anos, porque o tempo tá voando, né, irmãs? Quando você pisca o olho já era. Mas esse ano eu falei, pai, como vai ser? Eu queria muito um sofá novo. Já tinha 10 anos que eu estava com aquele sofá que estava lá na sala, ele era novinho. E eu queria comprar um outro e alguns outros móveis que estavam lá na sala também que eu precisava desfazer. Irmãs, e eu senti de Deus, minha filha, é caro para jogar fora, mas paga o preço daquilo que você precisa. E foi uma grande libertação. Eu consegui achar, ainda mais que era inverno, né? Era janeiro ou fevereiro, não me lembro. Era inverno, tinha nevado, tinha neve lá fora. E eu achei uma pessoa bem bacana. E me indicaram, falou, olha, esse cara vai na casa, busca, pega. E eu fui na fé. Só para jogar fora, irmã, o preço era mais caro. Aliás, foi mais caro que o sofá. Mas isso é um outro devocional que eu vou fazer. Aquilo que você quer, você precisa pagar o preço. Você precisa estar disposta a realmente romper e pagar o preço. E quando eu fiz isso, eu senti, minha filha, não vai faltar. Eu tô te dando a liberdade para fazer. Então, às vezes, nós precisamos ir na fé para romper com algumas coisas. E foi maravilhoso e eu desfiz de coisa que eu precisava desfazer há anos. Tinha um móvelzinho que estava na sala, que eu gosto... Aqui é fácil de pintar móvel também. Você vai lá no Walmart, compra uma tinta de R$3,50, boa, spray ali em tudo e fica tudo lindo. E esse móvelzinho, eu tinha ganhado de uma colega minha, ele era marrom escuro. Eu tinha ganhado de uma colega minha antes da Rebeca nascer. Eu estava grávida da Rebeca. A Rebeca já está com quase 16 anos, né? Então, já tinha quase 17 anos esse móvel. E na época eu fiquei com ele marrom escuro. Depois, quando eu mudei para essa casa, que eu pintei ele de begezinho claro. Já tem 10 anos que eu tô nessa casa. Eu sei que depois de uns anos eu pintei ele de verdinho claro. Então, ele tava ali, tadinho, já arriando já. E foi uma libertação. Uma libertação. Porque eu não sou uma pessoa consumista, eu não gosto de ficar trocando de coisa. Não é da minha natureza, irmãs. Eu gosto de ficar quietinha com as coisas ali, não sou muito de ficar mexendo muita coisa. Então, às vezes, eu preciso desse impulso do Senhor. Cada um tem o seu trabalhar, né? Tem mulheres que Deus tem que trabalhar, sossega, para de ficar gastando, sossega com o que eu tenho te dado, desfruta do que eu tenho te dado. E tem mulher que Deus tem que fazer igual eu, empurra e fala, libera, porque eu quero te dar coisas novas e você fica retendo. Então, eu quis contar essa experiência para vocês entenderem que Deus está trabalhando na nossa vida e Ele está trabalhando nas nossas casas e na minha vida, na minha casa, Ele tem feito grandes coisas. E quando Ele mexe com a nossa casa, irmãs, quando Ele mexe na nossa casa, Ele mexe na nossa casa por fora e por dentro, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e eu vou orar. Pai, muito obrigada. Obrigado por esse dia, obrigado por essa sexta-feira, obrigado porque estamos chegando ao final de semana e mais importante, estamos chegando no Shabat que traz descanso. O Senhor é o nosso Shabat, o Senhor é o nosso descanso. Entra na nossa casa, Pai, entra na nossa vida, senta-se na cadeira de honra, tenha liberdade de governar, de reinar. Eu quero te agradecer em público, junto com essas milhares de mulheres que estão aí ouvindo, que eu quero te agradecer pela libertação que o Senhor me deu no começo do ano. O Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. E eu quero te agradecer. Quero te agradecer também por essa chuva maravilhosa desse dia. Pai, que o Senhor seja o convidado de honra do nosso lar todos os dias. Faça morada na nossa casa. Nós não queremos só que o Senhor faça uma visita. A gente quer que o Senhor faça morada. Em nome de Jesus, abençoo por cada uma das mulheres e eu te agradeço pela vida delas. Em nome de Jesus, amém. Irmãs, não deixem de ouvir a canção de hoje. Lindíssima. Eu não conhecia e tem tudo a ver com o tema de hoje. Tudo a ver com o tema de hoje e foi alguém que me mandou também, porque as canções novas que eu tenho colocado aqui são as meninas que têm me mandado e aí quando eu vejo era aquilo que eu precisava. Um beijo, fiquem com Deus, tenham um bom final de semana.